Já sentem. Vou passar a palavra para o Júlio agora, aí ele contar para a gente aí. Boa noite, meus amigos e amigas. Que prazer estar aqui de novo com todo mundo, inclusive com o nosso calouro, o Fernando Pistelli. Muito bem-vindo, meu querido. Boto a maior fé no trabalho do Fernando, acompanho sempre que posso lá nas redes sociais, onde ele administra um grupo lá, sempre com muito bom senso, discernimento e sensibilidade, e a gente vê, escuta ele falando e vê como que é uma pessoa de fato de experiência e com muita pertinência no falar e autenticidade. Isso é muito bacana. É, portanto, uma honra para nós que você esteja se integrando com a gente aqui nessa equipe. Muito bem-vindo. Mesmo, Julião. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, cara. É isso aí. Bem, assistência extrafísica. Galera, a imensa maior parte das projeções mais bacanas que eu tive foram assistências extrafísicas. E não me lembro de nenhuma que foi feita por minha pura vontade. Ou seja, todas, de uma forma ou de outra, demonstraram, evidenciaram que estavam sendo patrocinadas pelos amparadores. Eu atribuo isso a dois fatores, principalmente. Predisposição autêntica ao auxílio, o desejo sincero de ajudar, de alguma forma. E isso, bem lembrou o Fernando, na fala dele, você vai saber se você está autenticamente aderido, sintonizado com o propósito da assistência no plano extrafísico, se você honestamente olhar para a sua própria vida e perceber se esse sentimento de auxílio pelas pessoas, em circunstâncias normais, não heróicas, mas comezinhas, corriqueiras no dia a dia, quando você atravessa a rua, encontra um mendigo, quando seu irmão está precisando de um favor, quando a sua mãe está precisando que você lava as vasilhas, quando qualquer circunstância em que você possa ser útil, ainda que minimamente, como é que é a sua reação diante do surgimento dessa circunstância? Eu costumo dizer que o ideal seria que nós começássemos, ainda que pouco a pouco, a desenvolvermos o que eu chamo de mentalidade de amparadores. A mentalidade do amparador é essa predisposição intencional para ser útil, para amparar, para apoiar, para ajudar, qualquer que seja a circunstância, né, que nós possamos estar em condições de dar, ainda que uma mínima contribuição. Quanto ao caráter mínimo ou maior da contribuição, é sempre bom lembrar, como lembraram os meus colegas também, que convém que nós nos preparemos tanto quanto possível para sermos instrumentos cada vez melhores, para sermos mais eficientemente utilizados, eventualmente, pelos amparadores, seja no plano extrafísico, seja no plano físico. Porque, às vezes, já me aconteceu. Às vezes eu estou andando na rua, que nem recentemente, por exemplo, atravessando a praça aqui de casa, aí de repente, eu comecei a me sentir bem, assim, do nada, comecei a me sentir bem, assim, peculiarmente bem, né? Nisso veio vindo, atravessando a rua, assim, com um passo, assim, meio esquisitão, um rapaz, que quando ele chegou perto de mim, eu vi que ele estava meio alterado, eu não sei se ele estava bêbado ou o que era, né? Mas ele chegou perto de mim meio gaguejando e falou, você tem bom coração, você tem bom coração. Eu percebi que ele estava com algum tipo de problema emocional, ou psíquico, ou espiritual, ou tudo isso misturado. E, de repente, eu fiquei muito lúcido, me deu uma lucidez impessoal e compassiva por aquele sujeito. Esse tipo de coisa, quando acontece, eu sei que não sou eu exatamente. Tem algum cara ali que patrocinou aquele encontro ali porque eu era o magrelo mais predisposto a jogar a palavra certa e a energia certa naquele sujeito que estava precisando para não fazer o que ele estava intencionando fazer dali a pouco. Daí eu tive uma conversa com ele muito rápida, muito
objetiva e muito assertiva e, ao mesmo tempo, muito afetiva. E eu percebi o efeito que teve nele, sabe? E eu creio, ou suponho, ou pelo menos torço para que ele tenha conseguido processar isso e lidar com a circunstância difícil que ele estava vivendo de uma melhor maneira dali para diante. Então, se nós estivermos na sintonia, energia, portanto, e na intencionalidade autêntica de ajudar, os amparadores nos usarão, seja no plano físico, seja no plano extrafísico. Porque no plano físico tem uma penca de gente precisando. Suaves, muito parecido com o plano físico, né, onde tem uma porção de gente meio perdidona, meio... nenhum monstrengo, assim, mais horrível, mas muita gente perdidona ainda, assim, meio que não caiu a ficha de que já desencarnou, ou que tem que tomar uma atitude mais proficiente em relação àquele novo estado, seja também nos umbrais mais densos, onde, eventualmente, se a gente estiver em condições energéticas e autenticidade de propósito, né, a gente pode ser levado pelos amparadores para auxiliar ali naquelas regiões mais densas, como me aconteceu várias vezes também. Coisa que eu sei que, por mim mesmo, eu não teria cacife para dar conta de situações dramáticas que, às vezes, a gente é colocado lá e, todavia, de repente, você vira um instrumento claro da ação dos amparadores. Sua mente fica clara e um propósito, assim, pessoal e convicto te guia, como se você soubesse o que tem que fazer mesmo. Aí você vai e faz, né? Tudo por quê? Predisposição de intencionalidade autêntica, vinculada a um propósito autêntico de assistência e sintonia propícia. Você trabalha a sua sintonia durante o dia, né? Procurando ser santo? Não, procurando ter mentalidade de amparador, procurando ser uma boa pessoa, procurando ser um ser humano falho e precisado de evolução, mas um ser humano que, diante de uma circunstância de possibilidade de aprendizado, se dispõe a aprender, diante de uma possibilidade de ajuda, se predispõe a ajudar. Isso é mentalidade de amparador, que a gente deve cultivar desde o físico para poder ser útil no amparo no extrafísico. Eu tive inúmeras experiências de amparo muito significativas e que me trouxeram não apenas a grata satisfação de ter podido participar daquilo, mas também me trouxeram muito conhecimento. Participei do resgate, da ajuda em diversos níveis, após o desencarne da minha mãe, após o desencarne do meu pai, após o desencarne da minha irmã, vários amigos, conhecidos, desconhecidos. Então, eu estou convicto de que a aparente dicotomia entre assistência e pesquisa é uma falsa dicotomia, porque a assistência é uma oportunidade também de pesquisa, além de ser uma oportunidade de trabalho da energia da compaixão, que é muito importante e muito lá na frente vai se mostrar essencial para a nossa evolução. Da mesma maneira, a circunstância da pesquisa também é uma oportunidade de aparelhamento, né, de adquirir recursos e condições de conhecimento e de experiência para aplicar nas eventuais assistências em que você vai ser convidado ou colocado em ação. Então, eu acho que essa aparente dicotomia entre assistência e pesquisa é falsamente construída pelo baixo discernimento, baixo estudo e a fragmentariedade, a vertigem da troca de informações na internet, que faz com que algumas pessoas fiquem encantadas com relatos de assistência e surja nelas um desejo não tanto por serem autenticamente assistentes, mas por participar de uma coisa que tem um certo clima de heroísmo, ou de, né?
Vingadores, de X-Men ou qualquer coisa parecida. A galera entra numas quanto a isso, né? Por outro lado, tem a galera também que entra numas de ser o grande pesquisador, o cara de objetividade científica e coisa e tal, escondendo por trás uma certa indiferença em relação à vida alheia, ao sofrimento alheio, né? Eu não estou fazendo críticas nem a um lado, nem a outro. Estou tentando colocar de forma objetiva como que surge essa falsa dicotomia. E eu creio que a qualquer um de nós é perfeitamente possível conciliar as duas coisas. Mas o essencial é você olhar para si mesmo e observar honestamente por que eu percebo que eu tenho uma predisposição para a assistência. Por que que eu percebo o oposto? Que eu tenho uma certa dificuldade ou não tenho uma predisposição para a assistência? Será que isso esconde em mim algum tipo de padrão de manutenção, de um condicionamento de distanciamento em relação às outras pessoas? Será que o ímpeto, a busca pela pesquisa, será que também é expressão de algum tipo de condicionamento dentro de mim? Eu quero, portanto, apenas sinalizar com a ideia de que é perfeitamente possível e preferencial, a meu ver, que nós consigamos, a pouco, ir conciliando essas duas predisposições. Porque essa pessoa que tem o espírito de pesquisa e o espírito compassivo será, certamente, não apenas o aluno mais eficiente das jornadas de pesquisa patrocinadas pelos amparadores, como será também o pupilo mais eficiente nas jornadas de assistência também patrocinadas pelos amparadores. Eu creio que, muito provavelmente, o meu tempo, como eu falo demais, já deve ter esgotado. Então, eu não vou me dar ao trabalho de contar nenhuma das minhas experiências, que, na maioria das vezes, são muito longas, mas deixa eu ver, tem alguma coisa que eu precise citar para concluir? Acho que não. Qualquer coisa a gente troca ideias aí a partir dos comentários, né? Até porque eu cutuquei aí algumas ideias que vocês falaram e eu acho que para o bem do pessoal e do entendimento do pessoal, convém a gente polemizar um pouquinho para que as coisas fiquem claras, né, na percepção do pessoal. Porque os meus colegas, eu sei que a gente conversa particularmente, que a gente tem mais ou menos o mesmo entendimento, embora nem sempre na nossa fala aqui transpareça essa percepção dessa associabilidade entre pesquisa e assistência. Elas são associáveis e o ideal, a meu ver, é que assim seja.